De fato, a morte é um assunto que muitos evitam, mas nós não podemos ignorá-lo. A verdade é que todos nós um dia enfrentaremos este momento em nossas vidas e a Bíblia nos dá clareza sobre o que realmente acontece depois da morte. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre isso, entender o que a Bíblia diz e o que está reservado para cada um de nós e como nós podemos nos preparar para a vida eterna. Mas antes de mais nada, já escreva nos comentários: minha eternidade está em Cristo. E já deixe o seu like para que essa mensagem alcance mais vidas. A palavra de Deus nos diz na carta aos Hebreus, capítulo 9, no verso 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então, amados, a morte, ela não é o fim, ela é uma passagem para a vida eterna. Eu sei que muitos acreditam, porque tem algumas correntes religiosas que acreditam que depois da morte o espírito volta e reencarna em outra pessoa. Olha, o objetivo do vídeo não é criar polêmica, mas eu quero te afirmar com muita segurança que não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia está sendo clara em afirmar aqui: aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então, nós vivemos na terra, cumprimos um tempo aqui, e ao morrermos, o nosso espírito sai desse lugar, dessa terra, e aí nós seremos julgados pelo tempo em que vivemos aqui. Então as decisões, as escolhas que nós fazemos no tempo terreno, essas escolhas são importantíssimas porque elas definirão onde nós passaremos a eternidade. Se nós pararmos para pensar, o tempo que nós existimos aqui na Terra não é nada comparado àquilo que é eterno, porque nós vivemos aqui uma vida que termina, uma vida finita, né? Então, queridos, na verdade, pela palavra de Deus, e eu posso afirmar isso com toda certeza, não existe reencarnação ou segunda chance depois que partirmos. A palavra de Deus está clara em afirmar que depois do tempo percorrido aqui na terra, nós enfrentaremos o juízo. E esse momento, ele vai definir o nosso destino eterno, vida com Deus eterna ou separação eterna dele. Por isso, essa escolha tão importante que nós precisamos fazer agora, enquanto temos vida, ela é crucial para definir onde viveremos eternamente. Pai querido, abre o nosso entendimento para que nós possamos entender a realidade da eternidade, a eternidade da vida eterna. Por isso, ajuda-nos hoje, Senhor, a viver à luz daquilo que está por vir, não perdendo a nossa salvação de maneira alguma, mas estando preparados para o arrebatamento da igreja ou quando, porventura, a nossa vida aqui na terra findar antes do arrebatamento. Então, Senhor, que nós de maneira nenhuma venhamos a nos perder, mas que nós possamos ser achados por Ti e nos encontrarmos com Cristo. Em nome de Jesus, amém e amém. Eu quero lembrar agora você de uma cena tão famosa que está ali Jesus na cruz, no meio de dois ladrões. Era uma humilhação para Jesus, né? Eles tentaram humilhar Jesus de todas as formas, açoitando, despindo, também colocando uma coroa de espinhos, mas também a coisa era tão terrível que eles colocaram entre dois ladrões para que houvesse ali uma falsa equivalência, são todos bandidos, né? Só que ali tem uma coisa muito interessante que acontece, que um daqueles ladrões, um daqueles criminosos, ele zomba de Cristo, né? Pedindo que Jesus prove. Ele coloca Jesus à prova. Olha, se tu és o Cristo, se tu é mesmo o Filho de Deus,
desce da cruz, né? Então, a gente vê que aquele espírito maligno de manipulação, né? Se tu és, aquele mesmo espírito que tentou Jesus lá, depois de 40 dias de jejum e oração, né? Que foi manipular Jesus, se tu és o Filho de Deus, e aqui novamente esse espírito se manifesta aqui, se tu és, né? Se tu és realmente o Rei de Israel, o Filho de Deus, o Messias, ó, desce da cruz. Agora, já o outro ladrão, ele reconhece que Jesus era o Messias. Ele reconhece a sua própria culpa e ele clama para Jesus. Jesus, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ou seja, ele ali nos últimos instantes da sua vida, ele percebe que ali ele estava diante do fim. E ali ele se deu conta, e o que vem a partir de agora? E naquele momento, parece que caiu uma ficha espiritual e ele vê assim, essa é a minha última oportunidade de não viver a morte eterna, mas viver a vida eterna. E Jesus, com compaixão, olha para aquele homem e diz, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então essa cena, amados, mostra que no instante da morte o destino eterno é selado, e depois que é selado não tem como mudar. Você só tem uma chance de sair para o destino certo dessa terra. Então, para aquele ladrão arrependido, a morte foi somente uma porta de entrada para a vida eterna com Deus, para a presença de Deus. E isso aconteceu no mesmo dia. Não tinha nenhuma expectativa ali de reencarnação ou segunda oportunidade depois da morte. O texto deixa claro que depois daquele momento de morte que eles passariam, porque eles estavam ali diante da morte, todos aqueles 13 iam morrer, Jesus e os 2 ladrões. Ali naquele momento não haveria uma segunda oportunidade. Então ele aproveitou aquele homem, aquela última oportunidade, ainda em vida, para selar o seu destino. E a escolha que aquele homem fez naquele momento mudou a vida dele eternamente. Então, amados, se você ainda não se decidiu por Cristo, hoje você tem a oportunidade de dizer, Senhor Jesus, entra na minha vida, vem ser meu Senhor, vem ser meu Salvador, eu me entrego a Ti, eu entrego a minha vida a Ti. Porque essa decisão, não só de fazer essa oração, mas também de realmente entregar a sua vida a Jesus, essa decisão vai fazer total diferença na sua vida eterna. Ou seja, você começa a viver já aqui na terra, numa perspectiva de uma vida eterna. Amém? Eu creio que todos nós precisamos estar alertas para essa verdade, para que nós de maneira nenhuma possamos sair dessa terra para o destino errado. Eu quero te dar 3 conselhos práticos para você, a partir de hoje, já viver numa perspectiva de vida eterna com Cristo. Você começa vivendo com Ele aqui e depois vive também eternamente com Ele. E o primeiro conselho é: não deixe para amanhã seguir a Cristo. Queridos, não deixe para amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. Já tinha uma canção antiga que cantávamos nas igrejas no momento de apelo, depois da mensagem do pregador, dizendo: amanhã pode ser muito tarde. Hoje você tem a escolha. Então não deixe para amanhã, decida hoje, faça isso por você mesmo. Decida hoje receber Jesus na sua vida e seguir a Cristo, seguir a sua palavra, ter um relacionamento com Deus. O segundo conselho que eu te dou: viva com um propósito claro. Cada decisão que você tomar a partir de agora vai refletir ou vai impactar o destino que você espera, porque não adianta só fazer uma oração, você tem que viver a verdade, você precisa caminhar com Cristo, andar no reino, e de maneira nenhuma que o seu nome seja riscado do livro da vida, como está lá em Apocalipse. Olha que de maneira nenhuma o nome vai ser riscado do livro da vida. Então, se você já está com o nome no livro da vida, viva com esse propósito de tomar decisões que reflitam esse destino que você escolheu para a sua vida. E o terceiro conselho que eu te dou nesta hora é:
Compartilhe essa verdade. Há muitas pessoas que estão morrendo. Há muitas pessoas ao teu redor que precisam ouvir essa verdade, que não vai ter uma segunda chance, que não vai ter reencarnação, que não vai ter vida de espírito que fica num lugar de intervalo e depois retorna para a terra. Não tem isso, amados. A Bíblia não fala sobre isso. Se você crê na palavra de Deus, então tenha coragem de crer naquilo que nós estamos lendo, porque tem gente que só lê o que crê e tem gente que não crê no que lê. Então tenha coragem de entender que para o homem é dado a ele a vida aqui na terra e depois morrer somente uma vez, né, fisicamente falando, e aí vem o juízo. E eu espero que quando todos nós estivermos diante do nosso Senhor, nós possamos ser encontrados fiéis e aptos a entrar nas bodas do Cordeiro, aptos para cear com Jesus, a união da igreja com Cristo nos ares. Amém, queridos? Eu quero também te desafiar nesta hora a compartilhar esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade sobre a eternidade. Talvez tenha tantas pessoas aí perto de você que não tem essa consciência. Talvez você seja um crente, agente secreto. Ninguém sabe que você é crente, você nem toca no assunto, né? Então tem pessoas ao teu redor que estão com o destino selado para outro lado, para a morte eterna. Faça alguma coisa, não deixe que essa pessoa se perca. Encaminhe pelo menos esse vídeo para essa pessoa, para que ela possa ter consciência que depois não terá uma outra oportunidade. E eu quero que você declare no seu coração e já escreva nos comentários agora: minha vida e minha eternidade pertencem a Jesus. Novamente, minha vida e minha eternidade pertencem a Jesus. Senhor Jesus, muito obrigado, porque a morte não é o fim para aqueles que estão em Ti. Todos aqueles que morrem no Senhor, ou seja, são salvos por Cristo, já aqui na terra, estarão para todo sempre com o Senhor, vivendo a eternidade com Cristo. Obrigado porque o Senhor venceu a morte e nos dá direito à vida eterna. Muito obrigado por isso. Por isso, Pai, hoje nós entregamos o nosso coração e reafirmamos a nossa fé, Senhor, no sacrifício de Jesus, no sacrifício lá na cruz, assim como aquele homem que estava ali ao lado, que se perdeu, e também um que foi salvo. Nós queremos ser como aquele que, mesmo na última hora, seja como um tição tirado do fogo e seja salvo. Pai, que hoje mesmo nós possamos decidir, ainda que seja a tua última hora. Talvez essa mensagem esteja chegando na última hora de alguém. Você talvez esteja no hospital, talvez esteja enfermo aí. Você sabe que não tem muito tempo, mas ainda dá tempo de você mudar o seu destino. Diga aí no seu coração: Senhor, eu recebo Jesus na minha vida como Senhor e Salvador. E a partir de agora eu declaro, eu sou filho de Deus. Eu declaro, o Espírito Santo entra na minha vida e eu quero te servir, ainda que seja na última hora, ainda que você ache que você não fez por merecer uma vida inteira, ainda que você ache que você não merece a salvação porque você não foi a pessoa que você gostaria de ter sido. Eu quero te dizer, meu irmão, o amor de Deus te alcança, o amor de Deus te alcança porque o sacrifício da cruz foi pela tua vida também. Não desperdice, se você desperdiçou a sua vida, não desperdice a eternidade. O Senhor quer te salvar hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Se essa palavra falou com você, eu quero te convidar a continuar conosco aqui no nosso canal. Todos os dias, às 6 horas da manhã e às 18 horas, nós temos aqui vídeos de oração da manhã e oração da noite com palavras poderosas, palavras devocionais que certamente vão edificar muito a tua fé e vão te aproximar mais de Deus. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ativando as notificações e já deixa o seu like. Também você pode compartilhar esse vídeo e certamente muitos serão abençoados. Agora, se você deseja receber mais mensagens inspiradoras todos os dias, me siga também no meu Instagram, @awpaz.
Aqui na Nexus, nós somos uma família espiritual que acredita na transformação de vidas através da palavra de Deus. E se você deseja crescer na fé e se tornar um discípulo de Jesus, mande uma mensagem para nós no Instagram, @NexusChurch. Será uma grande alegria nós te conhecermos e caminharmos juntos nesse propósito. E também, se você deseja conhecer mais sobre o nosso ministério e até mesmo contribuir com a nossa missão, eu vou deixar aqui o nosso site www.nexuschurch.com.br e também a nossa chave Pix para contribuições. Contribua @nexuschurch.com.br e que o nosso Deus abençoe poderosamente toda a tua semente. Antes de finalizar, eu ainda quero te recomendar esse vídeo que está aparecendo aqui na tela. Eu tenho certeza que ele vai ser poderoso no crescimento da tua fé e você será grandemente abençoado. Que Deus te abençoe poderosamente. Até o próximo vídeo.